Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, simplesmente poderosa. A ideia de que o nosso mundo interior, sabe, nossos pensamentos, nossas emoções, têm um impacto direto, real no nosso mundo exterior. Basicamente, a ideia de que nós criamos a nossa própria realidade. Quem nunca passou por uma daquelas coincidências que deixam a gente de queixo caído, né? Do nada se pensa em alguém que não se vê há anos e o telefone toca e é a pessoa. Ou então, aquele encontro que parece um acaso do destino e muda tudo. São momentos que a gente costuma chamar de sorte, de mágica. Mas e se não for nada disso? E se tiver um princípio por trás, uma lei que governa esses eventos? Pois é, essa lei existe e ela se chama Lei da Atração. A definição é bem direta ao ponto. Qualquer coisa que recebe a nossa atenção, a nossa energia e o nosso foco é atraída para a nossa vida. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante, seja em termos positivos ou negativos. É que a lei não julga o que é bom ou ruim, ela simplesmente responde ao nosso foco. Ok, legal. Mas como é que isso funciona na prática? A ideia central é que cada um de nós funciona como um ímã vivo, uma verdadeira torre de transmissão que fica o tempo todo enviando sinais para o universo. E esses sinais são as nossas vibrações. Olha só, cada sentimento que a gente tem emite uma frequência vibracional. Sentimentos como alegria, amor, entusiasmo, confiança, eles emitem vibrações positivas, de alta frequência. Já do outro lado, sentimentos como medo, raiva, tristeza, desapontamento, emitem vibrações negativas, mais baixas. A lei da atração, então, funciona como um grande equalizador. Ela simplesmente combina as frequências e traz pra gente mais daquilo que a gente está emitindo. E essa frase do Brian Tracy, nossa, ela resume tudo de uma forma perfeita. Nossos pensamentos que dominam a nossa mente definem o nosso estado vibracional. E como um ímã, a gente atrai circunstâncias que estão em harmonia com esse estado. É uma ideia que, quando a gente entende de verdade, muda tudo. Agora, a coisa fica ainda mais interessante quando a gente para pensar em como a nossa linguagem, as palavras que a gente usa todo santo dia, direcionam essa energia. E é aqui que a gente encontra um paradoxo fascinante sobre como a nossa mente processa a palavra não. Vamos fazer um pequeno teste, bem rápido. Vou dar uma instrução muito simples. Tudo pronto? Ok, então tá. Não pense num elefante cor-de-rosa. De jeito nenhum. Aposto que não funcionou, né? É quase certeza que no momento em que eu disse não pense, a imagem de um elefante cor-de-rosa piscou aí na sua mente. Isso acontece porque o nosso cérebro, para entender o que ele não deve fazer, primeiro precisa criar a imagem daquilo. Ou seja, focar no que a gente não quer e, ironicamente, dar mais energia e foco justamente para aquilo. Então, como é que a gente resolve isso? O segredo é reformular, virar a chave. Em vez de focar no que não se quer, a pergunta tem que ser: então, o que eu realmente quero? Olha só os exemplos. Em vez de não se atrase, que foca no atraso, a gente pode dizer: nos vemos na hora marcada, que foca na pontualidade. Parece uma mudança pequena, mas ela redireciona completamente a nossa energia. Certo. Então, como a gente pode aplicar tudo isso de propósito, de forma consciente, para atrair o que a gente deseja? Bom, o processo todo pode ser dividido numa fórmula bem simples de 3 passos: pedir, acreditar e receber. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro passo, pedir. Até parece fácil, mas a verdade é que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que quer. Em compensação, a gente é especialista em saber o que não quer. E por incrível que pareça, isso é uma ferramenta super poderosa. Esse exercício se chama clareza através da oposição. Vamos usar o caso da Janice para entender. Ela fez uma lista de tudo que ela não gostava nos relacionamentos que já teve. Essa é a oposição. Depois, para cada coisinha negativa, ela se perguntou: ok, então o que eu quero no lugar disso? Um homem controlador virou um homem flexível. Alguém que não sabe ouvir se transformou em um ótimo ouvinte. As experiências ruins serviram de bússola para ela definir com uma clareza incrível o que ela realmente desejava. Beleza. Uma vez que se tem clareza total sobre o que se quer, o próximo passo é manter o foco e a energia positiva nessa direção. Não adianta só pedir e esquecer o assunto, é preciso alimentar esse desejo. Pensa que existe um tipo de campo vibracional ao nosso redor. Se o desejo está fora desse campo, a lei da atração não consegue alcançá-lo.
Para trazer esse desejo para dentro do campo, é preciso dedicar atenção, energia e concentração, e tudo isso de forma positiva. É quase como viver com a sensação de que o desejo já é real. E uma ferramenta fantástica para isso é a afirmação do desejo. Repara só na estrutura dela, que genial. Começar com "estou em processo de atrair" já elimina aquela dúvida, aquela sensação de que se está mentindo para si. É uma declaração de um processo que já está em andamento. Depois se descreve o desejo usando a lista de clareza e, no final, a frase "a lei da atração está orquestrando tudo", entrega o como para o universo. Isso tira a pressão de ter que controlar cada detalhe. E aí a gente chega no passo final, que talvez seja o mais desafiador de todos: permitir. Depois de pedir com clareza e acreditar com foco, é preciso abrir espaço para receber. E isso quer dizer, basicamente, remover os bloqueios. Mas o que significa permitir, afinal? Essa citação define de um jeito brilhante. Permitir não é uma ação, é uma ausência. É a ausência de vibração negativa. E o maior bloqueio de todos, a vibração negativa mais comum que fica no caminho dos nossos desejos, é a dúvida. Essa analogia visual é perfeita para entender. Imagina que os seus desejos são as bolinhas de gude lá em cima. As varetas cruzadas que estão segurando tudo são as suas dúvidas, seus medos, suas crenças limitantes. Não importa o quanto se queira as bolinhas, elas não vão cair enquanto as varetas estiverem lá. O trabalho não é forçar os desejos para baixo, e sim remover as varetas da dúvida uma por uma. E de onde vêm essas dúvidas todas? Elas nascem das nossas crenças limitantes. É só prestar atenção nas frases que a gente fala. Toda vez que a gente se pega dizendo algo como eu adoraria ter X, mas eu não posso, por quê? Pronto, essa palavrinha por quê geralmente entrega a crença limitante que está bloqueando tudo. Identificar isso já é o primeiro grande passo. Ao entender esses 3 passos, a gente meio que muda de nível. Deixamos de ser vítimas do acaso para nos tornarmos criadores conscientes da nossa experiência. A gente para de ser um emissor inconsciente, que manda vibrações aleatórias por aí, e se torna um emissor consciente, escolhendo de propósito a frequência que vai enviar para o mundo. E olha, essa sabedoria não é nada nova. Grandes mestres, como Buda, já entendiam isso há milênios. A ciência moderna está só agora começando a chegar perto do que essa sabedoria antiga sempre soube. Os nossos pensamentos, de fato, moldam o nosso mundo. E assim, a questão final não é se a lei da atração funciona ou não, mas sim como cada um de nós vai usá-la. Agora, com esse conhecimento, o poder e a responsabilidade estão nas nossas mãos. A pergunta que fica no ar é: sabendo que somos emissores conscientes, o que vamos escolher atrair a partir de agora?